Olá, hoje eu vim falar sobre a atuação do advogado na área das famílias e aí eu vou reproduzir uma opinião própria, nem todos compartilham dessa opinião, mas no que eu vejo, às vezes em postagens, né? Porque acaba que a internet tem coisas boas e coisas não tão boas. Então eu achei interessante uma postagem que eu vi dia desses, de uma pessoa escrevendo que era muito importante para atuar na área das famílias, ser uma pessoa que conheça o que é a área das famílias, né? Que seja uma pessoa que seja casada, já tenha sido casada, que tenha filhos, tenha passado pelas experiências, porque nada melhor uma pessoa que passou pelas experiências para poder ajudar ao outro na hora de um litígio ou, enfim, de um acordo e tudo mais. E aí fez eu refletir que, mal comparando, mas eu fico imaginando assim, será que para um médico ser um oncologista ele precisa passar por um câncer? Será que um médico para cuidar, ser um dermatologista, ele tem que ter um problema de pele, necessitar do dermatologista? E assim por diante, né? Nessas várias profissões que nós temos por aí. Então, é uma comparação um pouco grosseira, mas dentro do que às vezes a gente vê as pessoas falando, a gente acaba se deparando com coisas um pouco absurdas e um pouco desbonificadoras do trabalho do outro. Eu não tenho filho e eu não sou casada. Eu nunca fui casada. Então, por eu, então, não ter sido nunca casada e não ter filho, eu não posso atuar em defesa do interesse das crianças, dos adolescentes, não posso atuar num divórcio, não sei qual é a dor de um divórcio. Dor é dor. Então, e estudo também é estudo. Então não faz diferença se eu passei pela dor no divórcio para saber se eu vou saber atuar num divórcio. Afinal, o Código de Processo Civil, o Código Civil não fala, não tem esse pré-requisito para o advogado ter capacidade postulatória, né? Mas eu acho interessante falar sobre, porque às vezes as pessoas não atuam em certas áreas por achar que não tem experiência naquilo. E acham que a experiência tem que ser uma experiência de vida própria. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez soe de uma forma polêmica, e seja realmente polêmica. Eu atuo pelo interesse das crianças e adolescentes e, para mim, são os meus clientes, são as crianças e os adolescentes, porque eles são, de fato, os mais vulneráveis em uma ação de alimentos, em uma ação de guarda e convivência. Então, eles, para mim, são as pessoas mais vulneráveis, porque eles são ou absolutamente incapazes ou relativamente incapazes e não têm, às vezes, condição de gerir a sua própria vida. E os pais ficam tão presos no seu litígio que não enxergam as necessidades dos filhos, né? E isso é uma questão terapêutica também. Talvez por isso também eu não queira ser mãe. E aí eu trago aqui uma reflexão do que é ser mãe e o que é ter um filho. Porque ter um filho hoje é uma coisa mais simples que tem. Porque ou você vai fazer pelo método convencional, ou tem as técnicas assistidas de reprodução, seja até a reprodução heteróloga, né? Coisas que a gente não falava há 20, 30 anos atrás e que hoje a gente fala. Hoje a gente sabe que o processo de adoção é um processo extremamente complicado, ainda burocrático, mas a gente vê a possibilidade, até porque a pessoa solteira pode adotar, né? E também, né, a gente percebe que a igualdade entre os filhos cada vez mais é garantida, né? E a própria Constituição garante, né, a igualdade entre os filhos havidos num casamento, ou os filhos biológicos, os filhos socioafetivos, os filhos adotivos têm a mesma igualdade, né, garantida. Então, ter um filho hoje é trivial, é uma coisa fácil, mas ser mãe, ser pai, não é tão simples assim. Então, quando eu vejo pessoas que optaram por ter filhos, porque existe também forma de você evitar de ter filho, e as pessoas optaram por ter filho, e elas são irresponsáveis, seja o pai, seja a mãe, cada vez mais faz com que eu estude, queira me aprofundar e queira entender o que faz um pai e uma mãe decidir, um homem e uma mulher, decidirem ter um filho. Ou um homem, uma mulher, indiferente aqui também, que isso é uma igualdade. Então, eu quando olho pais que só são pais porque, casei, e aí o decurso natural era ter um filho, eu sinto pena dessas crianças, desses adolescentes. Antigamente a gente até poderia falar isso. Hoje em dia a gente tem uma sociedade livre, extremamente livre,
que me garante, eu que moro sozinha, que não sou casada, garante inclusive a impenhorabilidade do meu bem, né? Porque é uma proteção familiar. Eu sou uma família. Eu sozinha sou uma família, coisa que era impensável há anos atrás. Então ninguém é obrigado a ter filho. Mas se você teve um filho, você tem que ter muita responsabilidade com esse filho. Que aí eu volto a falar. Ter um filho é fácil. Ser mãe e ser pai não é tão simples assim. Então, cada vez mais eu estudo, cada vez mais eu me aprofundo no estudo da criança e do adolescente, porque eles são o personagem principal de absolutamente tudo o que eu faço. Então, quando eu vejo atitudes despóticas de uma mãe, atitudes negligentes de um pai, isso me dá uma profunda tristeza. E aí, quando a gente também vai para uma questão religiosa, filosófica, né? A minha mãe sempre fala que filhos são herança do Senhor. E é bíblico isso, e eu acredito que são, né? Acho que seja um filho biológico, adotivo, afetivo, eles são filhos, né? E são filhos que foram confiados a você. A criação dessa criança hoje vai refletir no futuro na sociedade. Então, o ter o filho, o ser mãe é tão superior, ser pai é tão superior a ter um filho, porque a sua responsabilidade enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai ou mãe, é fazer com que essa criança seja um potencial adulto, um potencial responsável, uma pessoa que faça diferença na sociedade. Porque também ela existir, por estar ali, com problemas até de saúde, que eu falo que filhos que são alienados são filhos que refletem um problema de saúde pública, que reflete em quem tem filho e quem não tem filho. Então, é muito sério ter um filho. É muito, muito sério. Porque isso reflete em você ser mãe, em você ser pai. E é ser. Isso é essência. Não é você, eu estou mãe, eu estou pai. Não. Você é aquilo. Então, é muito sério. E aí, quando eu vejo pais e mães utilizando os filhos como armas, para, enfim, para ganhar likes, para ganhar aliados numa briga, né? Porque a gente vê isso diariamente nas redes sociais. Um pai ou uma mãe utilizando aquela criança como arma. Vira e mexe, eu tenho o TikTok, que eu vejo esses absurdos. E assim, fui na casa do meu ex e quebrei o carro dele todo porque ele não paga a pensão pro meu filho e o filho dentro do carro. Vendo aquela atitude extremamente triste de uma mãe, de um pai, e que ela não consegue nem assimilar hoje, mas que vai assimilar no futuro e que vai refletir para a sociedade. Então é muito sério ser mãe e pai. Não é brincadeira ser mãe ou pai. Então antes de você decidir ter um filho, porque, volto a repetir, ter um filho hoje é muito simples, veja se você quer ser mãe, veja se você quer ser pai, veja se você realmente quer colocar essa criança no mundo para ela ser a diferença do mundo. Quantas pessoas aí hoje refletem para a sociedade coisas incríveis, né? Foram crianças um dia, ninguém já nasce adulto, né? Então foram crianças um dia. Então você tem que ser muito responsável naquilo que você faz. Senão é muito engraçadinho, é muito bonitinho. Bonitinho, bebezinho. Meu sonho era ter um bebezinho porque eu queria colocar lacinho rosa. E aí? E quando passar a fase do lacinho rosa, o que você vai ser para essa criança? Isso é muito sério. A gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Então, enfim, decidi fazer isso porque eu achei essa postagem um tanto quanto estranha, né? Acho que a coisa não é bem por aí. Você não pode desbonificar o trabalho do outro para querer bonificar o seu. E nem experiências pessoais também são experiências que você vai poder, às vezes, aplicar na prática, né? E fulano ou fulana não é mais advogado de família do que você, porque fulano é casado, tem filho, então ele é muito mais advogado que você, claro. Ela tem uma família, o que você tem? Eu tenho uma família. E eu tenho uma família tão incrível que a minha família me proporcionou ter duas avós e 3 avós. Eu tive 3 avós. Então, a minha família fez eu enxergar o que é uma família simultânea, fez eu enxergar o que é uma família afetiva. Quantas famílias aí, tantas pessoas que falam de simultaneidade, de parentalidade, de socioafetividade, tiveram de fato isso na sua infância? Eu tive, graças a Deus eu tive. Então,
A gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, porque a rede social tá aí. O que a gente fala vai aí pra rede social, né? Vai pro mundo, tá no mundo. E nossas atitudes são muito sérias, né? E aí aqui eu falo pro profissional do direito e eu falo também pro ser humano, né? Porque é muito importante isso. E outra, muitas vezes a gente vê advogados tomando dores do cliente. É porque eu sei como é que é. O pai do meu filho abandonou meu filho, então eu sei bem como é que é isso. Não, você não sabe. Ter uma visão empática não é você simplesmente pegar o seu modelo, colocar uma pessoa ali, tá numa caixinha e você joga a pessoa ali dentro. É desse mesmo modelo. Não muda nada, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então, isso são visões que a gente vai tendo, que a gente vai estudando. Porque muito além do que você atuar, é você estudar. E cada vez mais a gente tem que ir estudando, porque hoje a sociedade é de um jeito, amanhã a sociedade é de outro jeito. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Mas, falando em devaneios, que às vezes a gente vê por aí, eu tenho um devaneio. Embora eu não seja casada, eu quero muito ser casada. Porque eu acho o máximo ser divorciada. Meu sonho é ter o estado civil de divorciada. Mas não é por isso que eu quero divorciar todo mundo. Mas eu acho o máximo ser divorciada. Acho incrível quando a pessoa coloca o xizinho de divorciada. Eu acho isso o máximo. E algumas pessoas acham isso horrível. Meu Deus do céu, eu ser divorciada, o que vai ser de mim? Vão olhar pra mim, né? E são íntimas convicções. A gente tem íntimas convicções. Mas não é por isso que eu vou sair divorciando todo mundo. Muito pelo contrário. Eu adoro ir a um casamento, amo ir a um casamento. E fico muito triste, às vezes, quando eu vejo um casal que chega e fala, eu quero me divorciar. E eu tento entender por que eles querem se divorciar, porque eu não quero que eles se divorciem. Embora eu queira ser uma pessoa divorciada, e não é por isso que eu quero que todo mundo se divorcie, né? Então, enfim, são esses cuidados que a gente tem que ter e não trazer todo mundo para nossa caixinha. A nossa caixinha é a nossa caixinha, é o nosso mundo. E não é por isso que todos os casos onde o pai não dá atenção pro filho, é um abandono, e que é igual o seu caso, porque o seu pai te abandonou, porque o pai do seu filho te abandonou. A coisa não é bem por aí. A gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente propaga por aí.